acredita no Deus bíblico, certo? Foi isso que Ele falou que sim, é isso que eu ia... E aí você não acredita no Deus bíblico? Não, é isso que eu iria justamente contrapor com ele. Ele acredita no Deus bíblico que eu não. Tá. Posso falar? Pode falar. Se o tema do debate é Deus existe e nós temos alguém no lado do ateísmo dizendo que não é ateu, então não tem o que falar nesse debate. Não é questão de não falar. falar. Se o tema é Deus existe e a pessoa diz, eu não acredito que Deus não existe, eu não sou ateu, então não tem o que falar, é o debate. Não, você não entendeu. O nosso debate aqui é Deus existe, esse é o tema. Então nós vamos debater este tema sobre a existência de Deus. Então nós vamos debater, se quiser para um outro debate, convidar para que a gente faça, sem problema. Mas o tema deste debate foi Deus existe. Não, você acha que no caso isso foge do tema, né? Deixa eu falar pra ele, quem sugeriu esse tema Deus existe? Quem foi? Quem sugeriu o tema Deus existe? Quem foi que sugeriu? Foi a produção mesmo. Mas sem pesquisar? Sem pesquisar minha pessoa? Ninguém me pesquisou qual o tema. Não, agora deixa eu terminar. Ninguém passou pra mim qual seria o tema. Todo mundo perguntou, professor, qual o tema? Eu falei, não sei. Sei que o tema é bíblico. Agora o professor tá dizendo que o tema, o Deus existe, mas não tem nada a ver com a Bíblia. E agora? Onde que eu fico nessa história agora? A minha participação. Então, vamos lá. Por que existe um único Deus, não possa existir vários? Porque o Deus infinito tem que ser único. Porque uma coisa se distingue da outra, porque uma tem limitações que a outra não tem. Duas coisas infinitas ou dois seres infinitos não podem ser indistinguíveis entre si. Portanto, só pode haver um Deus. A maneira de um ser se distinguir de outro é que um tem limitações que o outro não tem. Dois seres infinitos seriam indistinguíveis entre si. Como são indistinguíveis entre si, não pode haver dois seres, só pode haver um ser. Por isso que Deus só existe um. Logo, então, Jesus pra você não é Deus, então? É outra pergunta. Em cima de Deus existe. Se você coloca que Jesus é Deus, você acabou de trazer, descer um comentário, não pode haver divisão, tem que existir um só, eu lhe pergunto, Jesus é Deus? Deus existe? Essa é uma pergunta de teologia, não é pergunta da existência de Deus. Mas se você quiser, a Trindade não nega a unicidade de Deus, mas isso é uma pergunta de teologia, não é pergunta sobre a existência de Deus. Eu sou teólogo. Se o Senhor convidou... Você respondeu que dois seres infinitos e absolutos não podem existir. Você concorda com isso? Não. Porque se ele colocar com isso, então o Jesus dele, que é o Jesus cristão, pra ele não é Deus. Ele tira a divindade de Jesus nesse argumento dele. É um argumento falho, pra quem acredita em Trindade, tá? Porque eu preciso entrar na minha parte, senão eu vou embora. Eu tô fazendo o que aqui? Infelizmente, se o professor... Entendeu agora? Mas o senhor não é ateu? Não sou ateu. Nossa. Entendeu? Não sou ateu. Então vamos lá, deixa eu só a explicação que me admira da argumentação do Tasso. O que acontece? Quando ele coloca que só existe um Deus, que ele tá colocando que é esse Deus, quem criou o universo e todas as questões, me admira a postura dele. Então, você é teólogo? Sou. Me admira a postura como teólogo, pastor e cristão, porque na criação tem dois. Se eu for pegar o Evangelho de João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí você vai pegar o princípio arre com Bereshit de Gênesis, aí tá colocando dois. E como que você me explica isso? Biblicamente, só existe um Deus se você é cristão, é pastor e defende que só existe um Deus? Se o Evangelho de João, você pega o Evangelho de João e joga no lixo, é isso que você faz? A discussão sobre a Trindade não é... Não, não tô discutindo Trindade, eu estou só comentando que só existe um Deus. Só existe um Deus. Só que o Evangelho de João está dizendo que são dois. O senhor concorda que existe um Deus? Oi? O senhor concorda que existe um Deus? Não, acho que não. Então o senhor é ateu? Não, então se não é ateu, vem pro lado de cá. Não, não é questão de posição, é questão de argumentação, eu quero o seu fundamento agora. Não já pela tangente, me responde. O Evangelho de João joga no lixo então? Professor, o tema aqui é Deus existe. A definição de Deus é qual? Não, eu sou o próprio Deus, eu sou meu próprio Deus. Quem cria Deus é a mente humana, quem cria Deus. É a mente humana quem cria Deus. Com base em quê? Em todas as religiões, quem cria a mente do ser humano. A primeira religião que surgiu no mundo foi o politeísmo. Foi a crença em vários deuses sumérios. E como eles criaram esse Deus? Pela natureza, observando o sol, lua, raio, estrela. Inclusive, o próprio judaísmo no começo era justamente vamos entrar, que era o período patriarcal, era politeísta.